Bom dia, nono ano. Decidi gravar esse vídeo para auxiliá-los no próximo vídeo dos exercícios do Teorema de Pitágoras, que eu vou pedir para vocês resolverem um exercício do livro e vai acontecer esses números aqui, ó. E então eu vou fazer esse vídeo à parte. Raiz quadrada de números que não são exatos, ó. Né? Eles não têm raiz quadrada exata. O que a gente tem que fazer? Trabalhar a fatoração, tá bom? Não, porque no Enem, no vestibular, nas provas de concursos que vocês vão fazer no futuro, você não pode usar calculadora. Então não adianta você pegar a sua calculadora e digitar aí raiz quadrada de 40, que vai dar um número decimal infinito. Não é assim que faz. Não, eu não vou aceitar. Então, tem que trabalhar a fatoração. Então, eu vou ensinar de duas formas, tá, para vocês. Alguns dá para fazer uma gambiarra, outros não. Então, o que eu vou dizer para vocês? Vou começar aqui com o 50. O 50 dá para você pensar em dois números que multiplicados dá 50. Então, eu vou colocar dentro da raiz, por exemplo, 2 vezes 25. Que dá 50. E esse 25 tem raiz quadrada. Então, tem que pensar em um deles que tenha raiz, tá bom? O segredo é esse. Aí, qual que é a raiz quadrada do 25? É 5. Aí você tira, põe para fora. Se a raiz do 25 é 5, fica para fora. E esse número não tem, ele vai ficar lá dentro. Facinho desse jeito, ó. Mas não dá para fazer assim em todos. Então, uma outra maneira que é muito usada, que sempre dá certo, é fazer a fatoração. Então, se você fatorar os 50, eu vou fatorar aqui, tá? Ó. O que é fatorar, professora? É dividir. Então, você vai dividir pelos números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13. São os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, eu posso começar dividindo por 2 porque é par. 50 dividido por 2 dá 25. Aí depois eu posso usar os 5. 25 dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. O que aconteceu? Como eu tô falando de raiz quadrada, vocês devem pegar essa repetição aqui. Então, vai ficar 2 vezes... O 5 não está repetindo duas vezes, então você coloca o expoente 2. 5, ó, fica 2 vezes 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado não é 25? Tá vendo como dá certo? Aí, dessa outra maneira, o que você ia fazer? Ia escrever dentro da raiz aquela fatoração lá, ó, tá vendo? E daí, você tira da raiz quem tem expoente. Aí, você corta o expoente e o 5 sai e o 2 fica. Tá vendo como dá o mesmo resultado? Só que nem sempre dá para fazer desse jeito, porque ó, 40. Ah, 40 é 2 vezes 20, só que 20 não tem raiz. Ah, eu vou escrever no lugar do 40 2 vezes 20, só que 20 não tem raiz quadrada, então nem sempre dá certo. Aí tem que fazer o quê? Fatorar mesmo. Aí você vai ter que vir aqui e fatorar o 40. Por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1, até chegar no 1. Vamos pegar de 2 em 2, porque é a raiz quadrada, ó. O que aconteceu? Então, ficou 2 ao quadrado vezes esse 2 vezes 5. Então, eu vou escrever aqui dentro da raiz, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Eu vou tirar da raiz somente quem tem expoente. Aí esse 2 sai. E aqui eu multiplico. 2 vezes 5, 10, porque não dá para simplificar. Ó. Aí ficou assim, tá vendo? Que belezinha. Agora vamos fazer o 45. Esse 45 eu vou fatorar ele aqui, ó. Nem sempre eu vou começar por 2, né? Nesse caso é um número ímpar. Dá para fatorar por 3. E se eu fatorar o 45 por 3, ó, vai dar 15. De por 3 dá 5 por 5. Até chegar no 1. Ó, sempre vai ter repetição. Aí ficou 3 ao quadrado vezes 5, tá vendo?
Aquele que repete 2 vezes, eu coloco expoente. Aí você vem aqui e escreve no lugar do 45. Tira da raiz aquele número que tem expoente. Pronto. Tem que ficar desse jeito. É assim que eles querem que vocês façam. 75, ó. 75. Não... Ah, o 45 dava para fazer 5 vezes 9. Deixa eu fazer aqui do lado, ó. Ó. Outra. 5 vezes 9 não é 45? E o 9 tem raiz quadrada. Quem que é a raiz quadrada do 9? 3, ó. Tá vendo como fica igual? Que belezinha. E o 25 também eu acho que dá. O 75 dá para fazer com 25. Eu acho que é 3 vezes 25. Quer ver? Vamos testar. 25 vezes 3. 3 e 5, 15. Vai 1, 3, 2, 6. Ó, tá vendo? E 25 tem raiz, então dá para fazer. Você tem que pensar, gente. Não pode ter preguiça de pensar. 3 vezes 25. Quem que é a raiz quadrada do 25? Sai, é 5. O 3 fica lá dentro. Ah, fatorando, professora, eu vou fatorar. Outra forma seria fatorando 75. Deixa eu ver se eu consigo fatorar ele. Ah, vou fatorar ele aqui mesmo, ó. Se eu fatorasse ele por 3, ia dar 25, tá vendo? Aí por 5 dá 5, por 5 dá 1. O que acontece, ó? 5 ao quadrado vezes 3. Aí você ia escrever no lugar 5 ao quadrado vezes 3. Quem tem expoente sai, ó. Tá vendo, pessoal? Como dá certo? É assim, você tem que pensar, você tem que entender a técnica e depois aplicar. O 300, toda vez que tem número com 0, dá para trabalhar com 100. Então, no lugar do 300, vocês podem escrever 3 vezes 100. É a forma que eu mais gosto, mas é que nem sempre dá, né? Ó. 3 vezes 100. Qual que é a raiz quadrada do 100? É 10. Aí sai a raiz e o 3 fica lá dentro sozinho. Se você fosse fatorar o 300, ia demorar, mas não é impossível de fatorar. Vamos fatorar o 300 aqui? Começar por 2, dá 150. Por 2, dá 75. Por 3, dá 25. Por 5, dá 5. Por 5, dá 1. Ó, tá vendo? Daí ia ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Daí você ia escrever aqui dentro, ó, outra. Então, você ia colocar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Quem que vai sair? O 2 e o 5, ó. O 2 sai e o 5 também. Quem que fica lá dentro? Só o 3. E 2 vezes 5... Gente, olha que perfeito. A matemática é perfeita, né? Ela é muito perfeita. Tá vendo? Vamos fazer o 20 aqui, ó. Esse 20 dá para fazer 4 vezes 5, ó. 4 vezes 5 é 20, o 4 tem raiz quadrada, que é 2. Tá vendo? Ah, mas eu não quero fazer assim, professora, tem que pensar muito. Da outra maneira, era fatorando 20. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Ó, ficou 2 ao quadrado vezes 5. Aí você coloca, então, 2 ao quadrado vezes 5. Vai sair da raiz aquele que tem expoente. Tá vendo? Perfeito. Perfeito. Então, vocês vão usar essa técnica no próximo exercício, tá bom? Bom aproveito. Assistam muitas vezes que vocês vão usar, tá? Beijo.